Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Andrade, vou ser o vosso professor das teóricas de introdução à computação e de mais 1 milhão de disciplinas até ao final do vosso curso. Portanto, vão se habituando a esta cá. Vejo aqui alguns conhecidos, não muitos. É assim, as aulas estão a ser, se já aparece aqui nos slides mais à frente, eu estou a gravar as aulas e está simultaneamente a gravar os slides e eu e o quadro, etc. Não sei se vai ficar muito bom porque está muito inclinado, mas é o que se arranja. E no vídeo está muito maior a parte da filmagem do que dos slides, porque assumo que vocês conseguem fazer download dos slides e seguir, se for o caso disso. Ok? Pronto. Vamos primeiro falar do funcionamento da disciplina. A professora Ana já vos falou de algumas das coisas. Portanto, regras, um atraso de 10 minutos, tentem mais ou menos manter, especialmente porque pelos vistos vamos ter aulas aqui no que é um bocadinho mais rígido que ali as outras salas. Telemóveis em silêncio, por favor. Senso comum, ok, evitar interromper, falar alto, todas essas coisas. Presenças, existem presenças obrigatórias na disciplina, 75% das aulas, obviamente com as salvaguardas normais, trabalhadores estudantes e caso haja atestados ou coisas desse género. E acima de tudo, não me façam pensar muito e aplicar mais regras, ok? Eu prefiro manter as coisas assim. Introdução à computação, sim. Como eu disse nas regras, a tolerância de 10 minutos. Não. Fecha as dimensões. Sim. Pronto, não me façam pensar em aplicar mais regras, eu detesto andar aqui a tratar-vos como criança. Ok? Pronto, slides e vídeo. Nos dias a seguir às aulas vou colocar o link para a aula gravada. Espero que fique mais ou menos decente. Se não estiverem bons, depois vão-me dando feedback para ver se eu consigo arranjar melhor infraestrutura para gravar isto. A avaliação da disciplina é feita de forma contínua com trabalhos durante o semestre, ok? 100% da nota. Em princípio, a maior parte dos trabalhos serão feitos durante a aula da professora Ana. Vão ser à volta de 10 trabalhos, dos quais apenas os 7 melhores é que contam, okay? Para vos dar um pouco de margem de manobra. Para dias em que as coisas correm piores ou que vocês faltam. Se tiverem de ir à avaliação por exame, existe um exame teórico que vale 60% da nota e um projeto final que vale 40%. Só é acessível a quem tenha entregue 60% dos trabalhos durante as aulas. Okay? Isto não, a avaliação por exame não é automática. Ora bem, e então, porquê que estamos aqui em Introdução à Computação? O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar do que é um computador, exatamente. Vocês pensam que sabem o que é, mas vamos a ver. Vamos falar de linha de comandos, vamos falar de Git, Markdown e, acima de tudo, programação e pensamento lógico. E eu ouço-vos a gritar que vocês não querem ser programadores, não é? A primeira pergunta que eu tenho a fazer é por que não? A melhor coisa do mundo é ser programador. O motivo pelo qual nós achamos que é importante, mesmo para aqueles que estão num perfil mais artístico, irem para aprenderem a programar, tem a ver com isto. Pensar como um programador é importantíssimo para game designers. Eu não conheço um único game designer que não esteja pelo menos confortável a pensar em termos de programação, e é necessário para os artistas, produtores e argumentistas, etc., porque têm de pensar em termos de limitações. É muito fácil olhar para um programa, para as coisas às vezes mágicas que os programadores conseguem fazer nos jogos e pensar, se já fizeram isto tudo, porque é que não conseguem fazer aquilo? Se calhar existe um bom motivo para isso, e explicar isso, explicar porquê, onde é que estão os limites, para quem não tem bases de programação, é extraordinariamente difícil. Vi de todo o Twitter.
Também ajuda a facilitar a comunicação entre membros da equipa. A programação é um sistema de comunicação com o computador não ambíguo, ou seja, a ideia da programação é inteiramente comunicar de forma que o computador não se engane sobre o que é que nós queremos, e isso ajuda imenso quando se fala com pessoas, especialmente em trabalhos em que toda a gente tem de estar mais ou menos a remar para o mesmo lado, porque senão é uma catástrofe. Ok? Portanto, vamos começar do início. O que é um computador? Anybody? Alguém quer me dar uma sugestão? O que é um computador? Como é que vocês definem um computador? Uma máquina. Também é um carro. Ok? Como é que distinguimos um computador e um carro? Mais? Máquina que processa informação. Bom. É uma boa definição. Ok? Máquina que processa informação. Claro que aí entramos em todo um campo muito complicado que é definir o que é informação. Mas é de facto o que o Wikipedia diz. Computador, uma máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de informação ou processamento de dados. O computador pode possuir inúmeros atributos, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, tratamento de imagem, gráfica, realidade virtual, entretenimento e cultura. Ok? Portanto, a definição mais chata de todos os tempos, mas tecnicamente correta. Okay? Mas, segundo Diogo Andrade, e esta é a definição mais importante de todas, por motivos óbvios, para aqueles que não estavam no princípio da aula, Diogo Andrade sou eu, um computador é uma máquina calculadora com mania das grandezas. Ok? Não existe fundamentalmente grande diferença entre o que uma máquina de calcular faz e o que um computador faz. Computadores são compostos de vários componentes. Ok? Temos a Central Processing Unit, o CPU. Em alguns casos é como é definido o computador, ou seja, o computador é o CPU. Okay? É extraordinariamente discutível, mas não interessa, particularmente. Ou seja, a unidade de processamento central é o cérebro do computador, ok? Se um computador fosse um ser humano, o CPU seria o seu cérebro. Temos a motherboard, que é onde o CPU assenta, e é onde está o bus. Já vamos falar um bocadinho mais sobre o que é o bus, mas basicamente o bus é o canal pelo qual o computador, o CPU, consegue comunicar com as outras peças todas. E para isso é que é preciso uma motherboard inteira. Temos a memória. Memória aqui neste contexto, quando falamos em memória em termos de computadores, fecha a porta por favor. Quando falamos em memória em computadores, estamos a falar da memória volátil. O que é memória volátil? É aquilo que desaparece quando desligamos. Se desligamos a energia, isso é a memória. Ok? O resto, que muitas vezes há pessoas que chamam de memória, o meu computador tem 1 terabyte de memória. Isso é o armazenamento. Ok? É o disco rígido, todos os outros componentes que são persistentes. Portanto, temos a memória volátil, que normalmente é o que nós queremos dizer com memória quando falamos, e temos a memória persistente, que é o armazenamento. Temos periféricos de input, rato, teclado, etc. Temos periféricos de output, placa de som, placa gráfica, tudo o que permite deitar para fora informação. Temos periféricos mistos também, uma placa de rede, por exemplo, é um periférico misto, porque dá a entrada e também dá para saída. Estes são mais ou menos os componentes básicos. Muito disto é discutível. Ok? Discutível porque nem todos os computadores têm um teclado. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Isto é um computador, para todos os efeitos. Não há nada que distinga um telemóvel de um computador. E, às vezes, o ponto a que se chega, ok, uma placa gráfica está ligada ao computador. E o ecrã? É uma parte do computador?
Pá, é perfeitamente discutível, não é? Não, mas não está ligado diretamente ao computador. Os iMacs, aquilo é tipo tudo embutido. Portanto, está tão ligado como o outro. Portanto, okay? Eu não estou aqui para, aliás, essas discussões, regra geral, exceto quando estamos no domínio do científico, em que é importante distinguir onde é que estão as fronteiras. Na maior parte das coisas eu não tenho muito grande interesse em discussões semânticas se o monitor é, se não é. Se querem considerar, considerem, se não querem considerar, não considerem. É um bocado aqui, o importante é perceber que isto é uma teia. Porque se o ecrã então se calhar o outro computador ao qual o meu computador está ligado também é o meu computador. Está ligado. Quer dizer, entramos aqui e podemos discutir filosoficamente durante horas. Vamos falar agora um bocadinho mais de alguns elementos do computador. E começamos pela memória. Okay? O que é a memória? Quem é que me sabe dizer o que é a memória de um computador? Armazena dados de informação. Armazena a tal informação que o computador processa. Okay? O computador não consegue processar informação que não esteja em memória. Okay? O que está no disco, por exemplo, um ficheiro, tem de ser carregado para a memória para poder ser operado. Okay? Portanto, a memória é o recurso que o computador utiliza para guardar a informação. Seja ela informação temporária, ou seja, eu preciso de saber isto para as contas que estou a fazer agora. Vocês lembram-se quando começam a somar e querem se lembrar do número que sobra, que é para depois somarem a seguir? Portanto, isso é informação temporária, não serve para nada no resultado final da operação, mas serve para fazer a operação, como a informação de facto que nós estamos a trabalhar. Ok? Para perceber como é que a memória funciona, imaginem prateleiras numa biblioteca, que tem uma certa organização. Okay? Temos então aqui a fila A, a fila B, a fila C. Aliás, vocês estão sentados, podem pensar nisso como memória, não é? Cada lugar específico, que eu posso identificar como sendo, ali é o lugar 0, fila, por acaso neste caso aqui, portanto, vamos começar por este lado que é mais fácil. Portanto, fila 0, lugar 1, fila, por aí em diante. Eu organizei isto de uma maneira, portanto, eu conseguiria dizer quem é que está sentado no lugar 3, 4. E então contava-se, ok, está aqui esta pessoa. Okay? A informação que está guardada é a vossa existência. O lugar é o vosso endereço. Ok? Podem imaginar uma biblioteca que tenha filas e tudo mais, podem imaginar que o endereço, à semelhança de uma cidade, as moradas. Okay? Eu tenho uma organização específica que me permite chegar a um sítio. Okay? No caso do computador, normalmente, isto é muito disciplinado, não é como as moradas, que às vezes temos 2 e 3 moradas diferentes para o mesmo sítio, ou não temos as identificações claras, ou quando é que a rua acaba, ninguém sabe muito bem. No caso do computador e da memória, temos isto tudo muito bem definido. E um endereço é essencialmente um número. Temos coisas guardadas na posição 0, temos coisas guardadas na posição 1, até seja lá o que for. Teoricamente sem limite, na prática. Uma máquina de 64 bits, por exemplo, consegue armazenar 2 levantado a 64 coisas. Ora bem, estes exemplos, ambos estes exemplos que eu usei, da biblioteca e do endereço, estão corretos, é uma boa analogia para a memória, mas incorretos, porquê? Porque há uma interpretação associada ao endereço. O que é que eu quero dizer com uma interpretação associada ao endereço? Numa rua, não é? Rua não sei das quantas, número 3, segundo direito. Eu sei que se for percorrer esse caminho e chegar ali e subir as escadas e não sei o quê, eu vou chegar a um apartamento. Eu não vou encontrar de repente um golfinho. Ou um carro. Okay? Eu vou encontrar um apartamento. Há uma associação entre o que a morada representa e o que é que eu encontro. No computador isto não é verdade. Não é? O que eu vou encontrar no final do endereço do computador é um número. Esse número pode representar uma cor, um som, ou partes de uma cor, ou partes de um som, ou um PDF, um Word,
seja lá o que for, pode representar imensas coisas, mas não é obrigado a representar. Eu não posso colocar apenas, na posição 10 da memória, eu não posso colocar apenas um Word. Eu posso colocar o que eu quiser lá. Ou seja, não há interpretação associada. Informação, o termo informação, para um computador é simplesmente números. A interpretação somos nós que damos. Se eu olhar para este número, posso olhar para este número e dizer isto é uma cor. Eu posso olhar para exatamente o mesmo número e dizer é um som. Sou eu que defino para o que é que eu estou a olhar. O computador é, por isso é que eu digo que é uma máquina de calcular com a mania das grandezas. Ele não tem noção nenhuma do que é que as coisas são. A interpretação é dada pelos humanos. Portanto, isto que eu acabei de dizer. Ok? Há vários tipos de memória num computador. Ok? Nós estamos habituados, quando falamos em eu comprei memória para o meu computador, estamos a falar daqueles 4 GB ou o que for, mas há mais tipos de memória. Ok? Primeiro nível, temos registros. Os computadores têm muito poucos destes. Ok? Têm à volta de 20 registros. Sim, à volta de 20 no Intel moderno. Mas varia de computador para computador. O que é os registros? É onde o computador, de facto, que ele pode usar para fazer contas. Okay? Se eu quero somar dois números, eu tenho de agarrar, pôr esses dois números em registros antes de os poder somar. Okay? Ou seja, os registros é a memória operacional. Isto é memória que é absolutamente, para todos os efeitos práticos, é instantânea de acesso. Não demora tempo. Simplesmente está lá. A partir do momento em que já lá está, todas as operações que eu faço em cima delas eu consigo aceder imediatamente. É o que há hardware. Há fios físicos. Podemos pensar dessa maneira para facilitar. Okay? Os cabos, há cabos físicos a ligar aquilo. Eu não tenho que pensar num endereço ou uma coisa do género. Estão lá. Estão sempre acessíveis. Ok? É como se pensássemos na memória do computador como algo instintivo, o registro. Ele sabe. Vou estar lá. Não vai perder tempo nenhum à procura daquele valor. Tudo o resto que nós vamos falar, os outros tipos de memórias todos, o computador vai demorar a procurar. Registros não. É a coisa mais rápida que o computador tem. Mas há muito pouco. Ocupa muito pouco espaço, tem muito poucas destas coisas. A seguir temos as várias caixas. Alguns de vocês que estejam liguem mais a computadores e não sei o quê e andem à procura sempre do melhor computador para jogar, etc. Vocês já ouviram falar estes termos, caixa L1, L2, L3, que o Silver Lake tem não sei o quê, Pronto, isto são níveis intermédios de memória, ok? Lembram-se de eu vos ter dito que a memória, não é? Os registros, vamos chamar aos registros, têm nomes muito criativos, tipo AX, BX, CX e admirem-se DX, são tudo nomes de registros, não... estes, como eu vos disse, é instantâneo. E eles podiam ir à tal RAM, à tal memória, que nós pomos fisicamente no computador e podemos trocar e coisas do género, e isso é a RAM, que é acedida com endereços. São milhares e milhares de caixas que nós podemos aceder. E então, como eu disse, o computador só consegue operar em cima disto. Portanto, eu tenho de ir buscar daqui para aqui. Para poder, vou buscar aqui este, faço uma operação, ponho o resultado dessa operação neste e agora ponho este aqui. Pronto. Agora, isto, apesar da velocidade absurda que um computador funciona, a eletrónica, a velocidade da luz, essas coisas todas, isto é super lento. Este processo de ir buscar e ir pôr é muito, muito lento. Porque o computador vai ter de pôr sinais elétricos na motherboard, vai ter de informar, eu quero ir aqui a este sítio. Depois vai ter, eu não posso ir buscar duas coisas ao mesmo tempo. Ou estou a buscar um, ou estou a buscar o outro. É o mesmo canal que é usado. Portanto, isto é tudo lento. Então como é que se faz para acelerar? Estas caixas. Okay? Eu tenho aqui vários bocados de memória intermédio. E quando eu peço aqui este pedaço de informação, eu não vou buscar só um pedaço, vou buscar montes de pedaços e ponho aqui. Depois, esta memória vai buscar bocados mais pequenos, até que vai buscar aquele. O que é que isso quer dizer? Quando eu precisar do bocado que está ao lado, já só vou até aqui buscar. E coisas do género. Simplesmente é uma técnica para acelerar.
Se não fosse isto, os nossos computadores eram estupidamente lentos. Isto é um facto. O computador funciona, a velocidade das memórias neste momento é o grande fator de lentidão dos computadores. Ou seja, nós não estamos a conseguir ir para computadores mais rápidos. Se vocês seguem a informática há algum tempo, reparam que já há muitos anos que não há assim um incremento de velocidade significativo, porque estamos presos aqui. A memória é, neste momento, o motivo pelo qual o computador aterra. Depois temos a RAM, como eu tinha falado, que é este bocado aqui grande. Todas estas são mais dispendiosas, ou seja, fazer disto é muito caro. Porquê? Porque são fios físicos, é preciso ligar todas as coisas a todas as coisas. Isto é caríssimo. Isto é mais barato, isto é mais barato, isto é mais barato, isto é, para parâmetros de usabilidade, isto é estupidamente barato. Por isso é que estas são pequenas, são menos pequenas, menos pequenas e estupidamente maiores. Portanto, aqui temos capacidade deste lado, para aqui temos velocidade. Essencialmente é isto. Portanto, como eu tinha dito, atualmente isto é um dos grandes bottlenecks, o que está a bloquear a evolução, a aceleração. Alguns de vocês, por exemplo, já viram, se calhar nas especificações de computadores, tipo DDR3 ou GDDR5 e coisas deste género. Isto basicamente tem a ver com a arquitetura destas coisas. A arquitetura das memórias GDDRs são normalmente mais rápidas, por isso é que as placas gráficas custam mais do que o resto do computador todo junto, porque usam GDDR em vez de usarem DDR. DDR quer dizer Double Data Rate, ou seja, consegue ir buscar 2 pedaços de informação em simultâneo. Uau! Ok? Memória lenta. Porquê que é lenta? Em grande parte por causa do problema da concorrência. Isto é, eu para somar 2 números preciso de 2 números, portanto eu preciso de ir buscar 2 pedaços de informação. E dentro de um processador eu não tenho só um processador, eu tenho 6, eu tenho 8, hoje em dia. Portanto está tudo a pedir dados ao mesmo tempo e eles têm tipo uma filinha a esperar pela sua vez. Portanto isto tudo demora tempo, independentemente dos processadores estarem estupidamente mais rápidos do que estavam. Outro componente importante do computador é o armazenamento. O que é que eu quero dizer com armazenamento? Em geral, isto é igual à memória, mas maior. Num telemóvel temos os cartões SD, ou temos SSDs, ou discos rígidos, ou qualquer tipo de componente. Isto são tipos de armazenamento que não é muito diferente da RAM e da memória, etc. Usam tecnologias diferentes e tecnologias, acima de tudo, mais baratas. Apesar de hoje em dia estamos a ver convergência. Ou seja, o que antes tínhamos discos rígidos e tínhamos uma série de empresas que eram as maiores em discos rígidos. E depois tínhamos umas empresas que fabricavam memória e eram as maiores em memória. E agora estamos a ver a unificação disto. À medida que os SSD, Solid State Drives, se tornam mais populares, a memória e o disco rígido começam a ser mais ou menos a mesma coisa. Há diferenças ainda grandes, mas não são, cada vez mais são similares. Aqui podemos, por exemplo, ver a escala a que estas coisas chegaram. Aquilo é um disco de 32 kilobytes, okay? 32 mil caracteres eram armazenados aqui nesta coisa em 1950. Isto é um cartão SD de, se não estou em erro, 8 teras. Portanto, estamos a ver aqui uma escala um bocadinho diferente. E isto foi um dos sítios onde mais evolução com a densidade houve. Okay? Só para se ter uma ideia. Ora bem, temos também então como componentes os periféricos de entrada. Periféricos de entrada permitem fornecer informação ao processador, ou seja, são o que fornece dados. Por exemplo, um rato, um teclado, um rato, tudo isso. Isto é um controlador de bananas, é uma coisa real. Tocando nas bananas faz passar uma carga elétrica e dá sinais de informação ao computador, permitindo jogar computadores tocando em bananas.
Não sei porque, eu acho pessoalmente imensa piada. Ou seja, isto são tudo periféricos de entrada, ou seja, fornecem informação ao computador. Alguns destes também têm a funcionalidade de saída, mas é secundária. Por exemplo, estes teclados todos coloridos e essas coisas que acendem e tudo mais, também têm uma funcionalidade de saída. É o CPU que lhes diz, acende, liga, faz isto, faz aquilo. Mas, essencialmente, a função deles é fornecer informação. No caso do teclado, fornecer qual é que é a tecla que está carregada, ou quais as teclas estão carregadas. No caso de um rato, estás a mover para que direção. Reparem que um rato não diz ao computador onde é que está. Porque se eu levantar e pousar, ele fica exatamente na mesma posição, teoricamente. Não é? Ou seja, ele não está a dizer onde é que está a dizer estou-me a mover para a esquerda, estou-me a mover para a direita. E existe alguma coisa dentro do sistema operativo que mexe o cursor do rato de acordo com isso. Ok? Uma webcam é um dispositivo de entrada que vem em fotões, aquilo converte e manda um stream de vídeo para dentro do computador. Depois é tratado como ele quiser. Um controlador do Guitar Hero ou um controlador normal. Tudo isto são dispositivos de entrada. Okay? Novamente, alguns deles são mistos. Hoje em dia os controllers têm vibração, por exemplo. Portanto, isso é uma coisa de saída. Vem do computador, diz que põe a vibração. Ou o som. Quando eles agora têm os microfones e não sei o quê. Mas eu aqui estou a definir periférico de entrada ou de saída de acordo com aquilo que é a sua função primária. Ok? Como é que funciona um periférico de entrada? Periféricos de entrada têm 3 modos de funcionamento, normalmente. Por interrupts. O que é por interrupts? O que é que isso quer dizer? Okay? Nós temos um CPU, um processador, não é? E ele está continuamente a processar a informação, certo? Está a fazer coisas. Mas o momento em que eu carrego numa tecla, ele está a fazer as suas coisas. Como é que ele sabe que eu carreguei numa tecla? Através daquela coisa que é um interrupt. Ou seja, é algo que é feito Imaginem, estas coisas, quando eu falo em fio, não existe de facto um fio. Okay? Há um canal, há uma ligação. Mas há um fio que diz, olha, tenho aqui informação para ti. Carregaram na tecla A, carregaram na tecla Z, largaram a tecla B. Okay? O que um teclado manda não é estou neste estado, estão aqui os meus eventos, aconteceu isto. Ok? É por isso que vocês de vez em quando, acho que já vos deve ter acontecido algumas vezes, tipo, ficarem com teclas encravadas. Mecanicamente elas não estão encravadas. O computador detectou que ela foi carregada, mas não detectou que ela foi largada. Portanto, para ele, é como se ainda estivesse carregada. Isto acontece às vezes. Por baixo. Portanto, o interrupt basicamente é um sistema alarmista em que, seja qual for o dispositivo, põe-se aos berros o processador a dizer olha, trata de mim agora. E o processador não consegue evitar de não tratar. O outro sistema é interfaces serializados. Isto é mais como um rato funciona. Ou seja, o rato está continuamente a mandar a informação a dizer eu estou a andar 2 pixels para a direita, 2 pixels para a direita, 2 pixels para a direita. Não é pixels, a medição que eles usam é picas, porque depende da precisão do laser, etc. Mas essencialmente estou a andar para a esquerda, estou a andar para a esquerda. Isto é quando ele não está a andar. Quando não está a andar, não manda nada. Ou seja, isto são interfaces serializados. Estou sempre a mandar um stream de informação ou não mando nada. Ok? Finalmente, ainda existe o sistema de mapeamento de memória. Isto já não é muito comum em periféricos de entrada, mas acontece, há aqui uma zona de memória que copia uma zona de memória do dispositivo. E, portanto, se eu quero saber o estado do dispositivo, vou ver aquela zona de memória qual é que é o estado dele. Por exemplo, é usado particularmente em placas de som. Em microfones. Ou seja, o microfone está a pôr informação num certo sítio que pode ser lida. Ok? Fun fact. O facto de nós hoje em dia praticamente só usamos USB, quando eu era novo, mais ou menos quando os dinossauros andavam na Terra, todas estas coisas tinham interfaces diferentes. Ou
seja, o teclado usava um cabo PS2, o rato usava uma interface RS232, as placas, tudo usava o seu interface separado, completamente diferente uns dos outros. Com o tempo, já desde há bastante tempo para cá, nós basicamente quase todos os periféricos usam USB ou USB-C ou aquela versão ou os Lightnings que a Apple gosta de usar, mas que é essencialmente USB. Okay? Porquê que o USB se tornou popular? Basicamente porque ele conseguia trabalhar, simular todos estes três processos, unificar, por isso é que se chama Universal. Ou seja, ele consegue agrupar todas estas funcionalidades num só protocolo. É dos poucos protocolos que foi bem desenhado. Depois, temos então periféricos de saída. Estes periféricos permitem mostrar informação, ou seja, mostrar aquilo que é o estado interno do computador. Exemplos. Temos aqui uma placa de rede, como eu disse, é misto, ou seja, permite entrada e saída. Temos uma placa de som, isto é só de saída, quer dizer, tem a parte da entrada se tivermos o microfone, mas vamos ignorar essa parte para o meu argumento. Ou uma placa gráfica, em que o output sai ali pelos compósitos para o ecrã. Okay? No fundo, o objetivo dos periféricos de saída é, de alguma forma, mostrar o estado interno do computador. Em boa verdade, funcionam mais ou menos de forma similar aos periféricos de entrada, ou com interfaces serializados. Um caso de interface serializado é isto. Okay? No fundo, o que está a acontecer nos cabos, nos HDMIs ou no VGA, etc., ele está sempre, continuamente a mandar pixel 00, pixel 01, pixel 00, faz isto, NV, volta lá para cima e manda tudo outra vez. É basicamente o que estes cabos fazem, de forma mais sofisticada ou menos sofisticada. Isso é o interface serializado. Temos também, então, o com mapeamento de memória, que é muito o que acontece com as placas de som. E também, teoricamente, interrupts. Não é comum. Eu não consigo encontrar um único exemplo, exceto há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, isto tudo desconfio que isto caiu completamente em desuso, porque em boa verdade não faz muito sentido eu interromper, o processador interromper-se a ele próprio. É esquisito, para dizer o mínimo. Pronto, agora que falámos de todos os componentes que constituem um computador, vamos falar do processador, que é o mais importante, é aquele... Bem, o mais importante é sempre discutível, não é? Se eu não consigo, se ele está ali a fazer imensas contas, mas eu não sei o que é que está a acontecer, não me parece que seja particularmente importante, não é? Não tem propósito para mim. Mas, essencialmente, sem o qual não haveria nada. O CPU. Okay? Todos os processadores modernos, houve muito experimentalismo na década de 40, 50, 60, mas hoje em dia já não. Todos os processadores modernos são baseados numa arquitetura que se chama Load Store. O que é que isso quer dizer? Que eles têm muito pouca funcionalidade, ok? Como eu disse, computador, máquina de calcular com mania das grandezas. Ok? Essencialmente, os computadores fazem muito poucas coisas. Têm esta funcionalidade de load, que é carregar dados da memória, vai à memória, vai buscar informação e põe nos registros. Temos esta parte do store, que é agarra nesta informação que está nos registros e mete na memória, e fazer operações aritméticas ou lógicas entre estes registros. Isto é essencialmente o que um computador faz. Okay? Não é muito diferente. Por exemplo, eu posso agarrar e meter um 2, fazer um store do número 2 para uma posição qualquer na memória. Ou posso agarrar no número 5 e fazer store para essa mesma posição de memória. Qual é que é o valor que fica na memória? O 5. Okay? O computador é
enquanto eu acabei de falar com vocês e vocês retêm que primeiro puseram o 2 e depois meteram o 5, o computador não tem ideia nenhuma. A partir do momento em que se pôs o 5, 2 qual 2? Ele não faz a mais pequena ideia. Ok? Aqui, por exemplo, temos uma operação simples em que fazemos o load, ou seja, load vem da memória para o CPU. Load do número 2, load do número 5 e agora vou fazer a operação de soma. E tenho o valor 7 do resultado. Reparem aqui novamente o valor da interpretação. Okay? Eu podia não ter escolhido a operação sum. Eu podia ter posto a operação diff, que é uma subtração, 2 menos x. Ok? Ou seja, a operação que eu faço em cima do computador não tem qualquer tipo de restrição. Para ele, números são números. Está-se literalmente nas tintas. Portanto, podia multiplicar, podia fazer uma operação que sequer só tem um operador, incrementar, isto soma 1 ao número que lá está. E eu, depois de fazer essa operação, posso colocar essa informação na memória outra vez. E então aí tenho novamente um store. Ok? Portanto, é basicamente isto. Load, store e operações entre os números. E isto dá aso a tudo que vocês veem que um computador faz. Ok? Portanto, não é particularmente surpreendente que programar pareça magia à primeira vista, não é? Correto? Ora bem, e então, o que é programar? Antigamente, internamente, o que é que o computador faz? Estas coisas que nós andámos aqui a falar, o load, o store, calc, etc. É essencialmente isto. O computador não tem, ele está-se nas tintas para nomes legíveis como sum, store, load. Eu só quero saber de um 55, um 88 EC, tudo bem, eu vou fazer exatamente. Obviamente para nós isto é lixo. Muito dificilmente nós conseguimos ter ideia do que é que isto faz. É possível, mas é preciso ter muita prática. Portanto, isto não é propriamente consumível. Mas existe algo que se chama, isto é código máquina, ou seja, o computador trabalha com números, portanto tudo é números, incluindo as instruções. As próprias instruções são números. Ok? Se eu traduzir isto para algo mais humano, temos o que se chama linguagem assembly. Que é esta coisa maravilhosa. Por exemplo, ali o 55 quer dizer que é um push do EBP. Não interessa o que isto faz, eu não vos vou explicar assembly, ok? Mas tudo isto são operações praticamente atómicas, incrivelmente rápidas, mas isto que estamos aqui a ver praticamente não deve fazer nada. É tão pequeno. Ok? Mas basicamente isto e isto tem uma correspondência direta de 1 para 1. Completamente não ambíguo. Isto é só uma maneira de nós lermos aquilo. Quem é que faz coisas deste género? Pessoal em segurança, cibersegurança, etc. Às vezes tem de trabalhar a este nível para perceber onde é que estão falhas, onde é que estão falhas de segurança, etc. E quem está a programar coisas em engines, tipo, se vocês trabalharem num Unreal ou num Unity, a nível muito baixo, e mesmo assim hoje em dia isto já está completamente em desuso. Okay? Ninguém vai ter de aprender a sempre. Ok? Mas vamos ver um pequeno exemplo. Vamos imaginar que queremos somar 2 números. Ok? Um desses números está naquela posição de memória. Aquele é um número em hexadecimal, nós já vamos ver melhor o que é isso. Mas pronto, basicamente aquele é um número muito grande. E o outro está naquela outra posição. Portanto, são posições na RAM. Certo? Mas eu ter dito que na RAM as coisas são indexadas por um número. Certo? É aquele número. E depois de somar o número, queremos pôr o resultado dessa opção na posição de memória do primeiro valor, portanto, aquele 0x00234568. Portanto, é uma operação muito simples, só queremos
ir buscar dois números e somar. Certo? Ora, se nós víssemos isto em Assembler, seria qualquer coisa deste género. Ou seja, temos de meter aquela primeira posição, o que está naquela primeira posição, no registro AX. Isto é, move para AX, os tais registros, que só podemos fazer operações em cima de registros, lembram-se? O que está nesta posição de memória. Move para o registro BX, o que está nesta posição de memória. Agora, soma AX com BX e mete o resultado em CX. E agora, finalmente, agarra, põe o que estava em CX nesta posição de memória. Já viram a trabalheira que era fazer um programa inteiro assim? Eu ainda cheguei a fazer isto. Não é agradável. Okay? Demorava-se muito tempo e é por isso que se explica que os jogos todos da década de 60, 70, 80 eram relativamente simples para os parâmetros atuais. Porque eles tinham de ser programados assim, ou grande parte tinham de ser programados assim. Okay? Quase tudo o que vocês veem em consolas da era assim. Em PC já havia outros processos mais simples, mas mesmo assim. Ok? Felizmente, já praticamente não se programa em Assembler, como eu tinha dito. Hoje em dia utilizam-se linguagens de programação mais sofisticadas. O que eu quero dizer com mais sofisticadas? Mais verbosas, mais relacionadas com a nossa maneira de comunicar. Ainda nós não comunicamos com o computador em linguagem natural, que é como se chama tecnicamente o nosso tipo de linguagem. Okay? Nós ainda não podemos falar com o computador e ele fazer o que nós fazemos. Porquê? Alguém me consegue explicar porquê que nós não podemos fazer isso? Já que estamos tão sofisticados? Contexto e interpretação. Mais interpretação. Contexto também é importante. Há muita coisa que nós sabemos, que nós entendemos por contexto. Mas, acima de tudo, por causa da interpretação. A nossa linguagem é ambígua. Se eu vos disser que eu vi o João no topo da colina com binóculos, quem é que tem binóculos? Sou eu ou o João? Há maneiras de resolver isto, linguisticamente. Mas ficava logo muito mais verboso. Todas as linguagens de programação, das mais simples às mais complicadas, têm a ver com isto. Com encontrar uma maneira de conseguirmos comunicar de forma compacta, mas de forma completamente não ambígua. Ok? Portanto, linguagens hoje em dia, isto era o que nós tínhamos de fazer em Assembler, isto é o que temos de fazer numa linguagem, mesmo numa linguagem de baixos níveis, como C ou C++. Okay? Então temos de dizer, se eu quero ir buscar o A, é o que está nesta posição, o B é o que está nesta. Se eu quero pôr no A, na posição que estava no A, a soma, só tenho de dizer que o A vai ser igual ao A mais B. Está expresso. De forma bastante mais elegante. E há linguagens de programação ainda mais, e mais, e mais. Hoje em dia, convém endereçar esta parte. Hoje em dia, com os últimos desenvolvimentos a nível de inteligências artificiais, etc., ChatGPT, vocês já de certeza estão cansados de ouvir falar sobre isso, e coisas do género, nós já estamos bastante perto de conseguir comunicar com o computador com linguagem natural. Mas isso não vai substituir as linguagens de programação. Porque, em última análise, nós continuamos a ter de resolver as ambiguidades. Porque acontece imensas vezes estar a comunicar, a perguntar coisas ao ChatGPT e ele não perceber o que é que raio que estamos a falar. Ele percebe se tiver um grande contexto, mas isso é para isso que servem as linguagens de programação, para fornecer esse contexto. Ok? Infelizmente, computadores ainda são estúpidos. Ou seja, nós, por mais passos que tenhamos dado, e de facto os últimos 30 anos, 40 anos de computação, viu-se melhorias extraordinárias no potencial que existe de comunicar com o computador, mesmo assim o computador ainda é estúpido. Okay? E tem de ser, temos de ir muito devagarinho, explicar-lhe o que é que nós queremos. Ok,
Portanto, isto é o funcionamento, o que é um computador e o que é o funcionamento básico do computador. Alguém tem dúvidas? Nada? Sou o melhor professor de todos os tempos. Espetáculo. Ok, a seguir vamos falar de algo para começar a desenvolver o vosso pensamento lógico. Ok? E vamos falar de binário. Alguém me consegue explicar o que é o binário? Hã? São zeros e uns, é como os programas são construídos em zero. São zeros e uns, de facto, mas o que é? Os programas, nós não fazemos programas com zeros e uns. Graças a Deus. Não é propriamente a linguagem do computador, é como o computador opera no seu nível mais básico, etc. Mas é uma base. O que é uma base? Nós aprendemos a contar em decimal, a base 10. Porquê a base 10? Esta vocês aprenderam na escola. Porquê que nós usamos base 10? Não, Hã? Mas porquê? a partir do 10 vamos chegar. Mas porquê? Porquê que escolhemos fazer isso? 10 dedos. Portanto, nós aprendemos que se quiséssemos continuar a contar, tínhamos de guardar de alguma forma um número para poder reutilizar os dedos outra vez. Ok? Portanto, nós usamos no nosso dia a dia o sistema decimal. Base 10, em que temos 10 algarismos. Quais é que são esses algarismos? 0, 1. Okay? Reparem que os símbolos em si não são importantes. Okay? Nós todos compreendemos que isto é um 5. Não é? Mas o algarismo em si não é particularmente importante. Os romanos usavam base 10. Mas isto era o 5. E não me ponham a falar dos sumérios. Portanto, isto é só um símbolo que representa uma quantidade. Isto representa uma quantidade vazia, obrigado árabes. Este é um símbolo que representa uma quantidade de 1. Agora é difícil explicar números sem explicar números, sem usar números. Mas uma só coisa, um professor. Este é um símbolo que representa duas coisas, por aí em diante. Ok? Da mesma forma que nós contamos com base 10 algarismos, o computador conta com 2 algarismos. Nós estamos habituados a falar neles em termos de zeros e uns. Okay? Nós temos de exprimir isto de alguma maneira. Mas, na verdade, o que o computador faz é voltagem grande, voltagem pequena. O computador fala eletricidade. É como ele funciona internamente. Aliás, fun fact, nós provavelmente, seres humanos, a um nível muito biológico, provavelmente também é o que fazemos no nosso cérebro. Os neurónios e tal estão ligados ou estão desligados. Pelo menos até o melhor que nós conseguimos saber neste momento sobre o funcionamento do cérebro. Portanto, o binário está um bocado, é natural. Okay? Não pode ser um sistema unitário, não podemos ter base 1. Não é? Precisamos ter algo para distinguir de outro algo. Mas a partir do 2 é o sistema mais básico que existe. Há esta coisa ou não há esta coisa. Estão a perceber a ideia? Portanto, o binário é isto. O computador funciona com este sistema de zeros e uns, chamado binário. Computadores quânticos, por exemplo, funcionam de forma completamente diferente. E eu não vos vou explicar porque eu próprio não percebo e não quero fazer figura de parvo. Portanto, basicamente, ou está a passar uma certa voltagem ou não. Reparem que ela não é estável. Não é? Os sinais elétricos não são uma coisa que tem uma intensidade perfeita.
quase impossível fazer coisas físicas que consigam esse comportamento. Por isso é que não podem ser, não, isto tem uma intensidade de 0,7 volts. Não dava, não seria possível. Porque a maior parte do tempo ele não estaria com 0,7 volts. Devia estar com 0,71 ou 0,69. Mas nunca 0,7. Portanto, não existiria isso. Portanto, basicamente é como limites. Ou seja, acima de um certo valor é um 1, abaixo desse valor é um 0. Ok? Por isso que o computador opera com um sistema binário. Pronto, isto foi o que eu acabei de explicar. Isto chama-se um sinal, isto vocês estão a ver, um sinal digital. Digital como oposição a quê? O que é o contrário de digital? Alguém sabe? Físico. Analógico. O que é que diz analógico? Good job. Analógico, ok? No mundo real, o digital não existe. Não é? Vocês percebem porquê ou não? Porque é que o digital não existe. Tudo é analógico. Tudo é corrente. Intensidade. E há uma variabilidade nisso. Como eu mostrei aqui neste sinal, não é? Este sinal é variável. Isto é analógico. Ok? O que se consegue fazer normalmente é puxar as coisas aos extremos. Então, se o analógico é o natural, porquê é que falamos em sinal digital? O que é o sinal digital? O sinal digital é o analógico, mas com umas regras em cima. Que regras? Há um relógio, um tempo. Imagina que o universo tinha um metrónomo. Sempre a marcar um tempo. E esse tempo é super exato. Sempre. Repara, o que é que acontece aqui? Tac, 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 tac. Como é que eu distingo que este é um 1 e este é outro 1? Porque há o tempo. E esse relógio é a coisa mais importante. Quando se fala de um computador, o meu computador corre a 4 GHz. É isso. Quer dizer que o meu computador tem um relógio que, porque 4 GHz são 4.000 milhões de tiques por segundo. Okay? Muito rápido. Mas é essencialmente um compasso que acontece sempre naquela altura. Okay? Portanto, o sinal digital tem um tempo fixo. Tem ali uma marcação. Uma amplitude quadrada. O que isso quer dizer? É que estas ondas têm normalmente este formato. Têm estas transições abruptas. Porque não nos interessava nada, seria muito complicado trabalhar com um computador se este sinal não fosse quadrado. Por exemplo, se tivéssemos, para usar aquele exemplo ali, okay, temos aqui um período de transição e aquele metrónomo podia acertar em qualquer uma destas coisas e daria resultados muito diferentes se ele se atrasasse um bocadinho que fosse. E vocês podem imaginar o quão complicado é fazer um relógio que é preciso a esta escala. Não é? Por isso é que precisamos ter uma onda quadrada. E que, dependendo da sua amplitude, ou seja, se está acima de um certo valor ou abaixo, é interpretado como um 0 e 1. Isto é a ideia de um sinal digital. Tudo o que usa estas três regras é um sinal digital. E um sinal digital, por natureza, é binário. Ok? Ora bem. Agora temos um problema com o binário. O binário é muito giro, muito útil. Tudo transitou para binário, mesmo, sei lá, uma coisa que, por exemplo, estava muito no domínio do analógico. Música. Hoje em dia, grande parte dos microfones, que eram analógicos, ou seja, eu gritava mais alto, a amplitude do sinal subia, eu falava mais baixo, a amplitude era mais baixa. Hoje em dia isso já não acontece nos microfones modernos. Os microfones modernos fazem isso, mas depois convertem aquilo em zeros e uns para transmitir por Bluetooth ou não sei o quê, para chegar a um outro sítio. Certo? Portanto, tudo hoje em dia, ou a vastíssima maioria das coisas, é digital. E portanto,
quando nós dizemos, olha, hello computer, ele transforma isso de alguma forma, com algo que se chama um modem, fun fact. Ele transforma isso nos seus zeros e uns que ele depois internamente lá sabe tratar. O problema é que se ele respondesse dessa maneira, nós não íamos perceber nada, obviamente. Portanto, dava jeito de ter uma maneira de poder converter de binário para decimal. Que é o que nós vamos ver a partir daqui. Ora bem, vamos só aqui a alguma terminologia para nos ajudar. Primeiro, a ideia de um bit. Um bit é um único dígito. 0 ou 1. Verdadeiro, falso, com energia, sem energia, amarelo ou verde. Não interessa. Interessa que temos um valor que é um 0, temos um valor que é 1. Isso é um bit, é uma quantidade de informação. A quantidade de informação mais pequena que pode ser armazenada. Mas tipicamente nunca é armazenada sozinho. Ou seja, um computador raramente trabalha só com um bit de cada vez. Ele agrupa-o. Agrupa-o em quê? Em, por exemplo, bytes. Okay? Bytes é um conjunto de bits. E o conjunto dos bits depende um bocado da máquina. Ok? Hoje em dia, 2023, um byte é 8 bits. Ok? Sempre 8 bits. Houve tempos em que isto não era verdade, ok? Um byte podia ser 7 bits, era bastante comum na eletrónica inicial, e alguns sistemas mais antigos, já se experimentou tudo, basicamente, quando se estava a tentar desenvolver. Mas hoje em dia é aceito que um byte são 8 bits. Ok? E agora, quem é que quer fazer um palpite? Ok? Nós já sabemos que um bit consegue armazenar quantos valores diferentes? 2. Ou ligado ou desligado. Temos 2 estados possíveis. Certo? E um byte que tem 8 bits, quantos estados diferentes conseguimos? Vamos começar mais devagar. Okay? Vamos imaginar que um byte eram só 2 bits. Okay? Portanto, tínhamos aqui o primeiro bit e o segundo bit. Quantos estados diferentes disto é que conseguimos ter? Ora bem, 00, 01, 10, 11. Correto? Então, e se acrescentássemos aqui mais um bit? Mais um. 8. Porquê? Podemos ter estas combinações todas com isto com um 0 e estas combinações todas com um. Ou seja, então o que acontece? Quantos mais bits acrescentamos? O que acontece de cada vez que acrescentamos um bit? Hã? Desculpa, não percebi. Sim, mas o que acontece à quantidade de informação que conseguimos armazenar? Aumenta para quanto? Em que fator? 2. É sempre o dobro. Cada bit que nós acrescentamos o dobro. Portanto, se eu tenho n bits, quantos estados diferentes é que esses bits conseguem ter? 2 levantado a n. Portanto, se temos 8 bits, quanto é que temos? 2 levantado a 8, que é? Eu já sabia, eu estava a ver quem é que era a primeira pessoa que ia buscar a calculadora. 256. Ok? Portanto, 1 byte consegue armazenar qualquer número decimal entre 0 e 1 byte. Eu consigo armazenar qualquer número decimal entre 0 e 200 e... Não. 255. O 0 também é um número. A lição muito importante de programador. Nós começamos sempre a contar no 0. Portanto, nós só temos 9 dedos.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Basicamente era isto. Portanto, como eu tinha dito, computadores só falam em binário. Nós falamos normalmente em decimal. Portanto, como é que passamos de uns para os outros para comunicar? Ok? Isto agora é surpreendentemente igual. Ok? Portanto, nós temos em binário o algarismo 0 e o algarismo 9. Em decimal, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Então, se depois quem é que disse que se repetiam? Alguém disse isso? É isso. A seguir repete-se. Ou seja, eu ando para a esquerda e acrescento mais um dígito ao meu algarismo, ao meu número. Portanto, se eu tiver, por exemplo, um número 123, não é? O que é que eu sei aqui? Isto é um número decimal, obviamente. Portanto, eu tenho um número com 3 algarismos, certo? E nós sabemos instintivamente, qualquer um de vocês sabe isto, que os números mais à esquerda valem mais do que os números que estão à direita, correto? O quanto mais? 10 vezes. Portanto, este número vale 10 vezes o que este número vale. E este número vale 10 vezes o que este vale. Ora, se este número vale 10 vezes o que este vale, e este vale 10 vezes o que este vale, quanto é que este vale relativamente a este? 100 vezes mais. E se eu acrescentar aqui mais um número, já sabemos que este vale 10 vezes mais que este, e relativamente ao outro, ao original. Portanto, o que é que nós vamos ter? Potências de 10. Ok? Caso vocês não se lembrem, 1000 é igual a 10 levantado ao cubo. Certo? E 100 é 10 levantado ao quadrado. Alguém quer mandar um palpite do que é que este 3, o que é que está a seguir? E o último dígito? Este vale 1000 vezes mais que este. Portanto, temos esta sequência. Cada algarismo aqui vale 10 vezes mais que o anterior. Reparem que isso quer dizer que eu posso escrever este número, que está aqui, como sendo 4 vezes 10 levantado ao cubo, mais 1 vezes 10 levantado ao quadrado, mais 2 vezes 10 levantado a 1, mais 3 vezes 10 levantado a 0. Não se esqueçam, caso vocês não estejam lembrados, coentes, um número levantado a 0 é igual a 1. Ok? Portanto, tenho aqui os meus algarismos todos e tenho as várias potências. Reparem, isto é a minha base vezes levantado ao ordinal do algarismo. Percebem o que é o ordinal do algarismo? Portanto, em que ordem é que está? Começando no 0, 1, 2, 3. O que quer dizer que eu, sem sequer pensar muito bem, aqui, se eu tivesse assim, este número, não é? Se este é o 10 levantado a cubo, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Portanto, eu sabia que isto ficaria 5 vezes 10 levantado a 10, ou seja, é a ordem em que isto aparece. Correto? Estão a perceber aqui a ideia do sistema, que isto é a base 10. Aquilo que nós estamos carecas todos de ver. Nós sabemos, obviamente, olhando para um 123, nós conseguimos, faz-nos sentido. Porquê? Desde que nós somos pequeninos, que é como nós processamos a informação. Ok? Então, vamos então agora passar para o binário.
Vamos imaginar que eu tenho aqui um número binário. Mesma coisa, ou seja, lê-se. Para aqui valem mais, como o outro caso. Temos só estes dois dígitos, portanto isto parece logo muito esquisito, porque só estamos a ver os nossos os dígitos que temos aqui, é só 0 ou 1. Mas é essencialmente a mesma coisa. Então, quanto é que vale este? 2 elevado a 0. E este? E por aí em diante. Portanto, este número todo, 2 levantado a 0, portanto isto é 1, é a mesma lógica dali, é o algarismo vezes 2 levantado a 0. Desta vez estou a fazer, aqui eu fiz ao contrário, ok? Por exemplo, fizer mais alto, não me interessa. Este aqui é 0, portanto vai dar 0, portanto 1 vezes 2 levantado ao quadrado, mais 1 vezes 2 levantado ao cubo, mais 1 vezes 2 levantado à quinta. Okay? Se eu fosse fazer esta conta agora toda, portanto temos aqui 1 mais 4 mais 8 mais 32. Portanto, 40, 44, 45. Isto é o número 45. É binário. Perceberam? A lógica é sempre a mesma. E isto funciona com qualquer base. Okay? Se eu quisesse imaginar uma base tão absurda como base 6, eu podia usar exatamente a mesma coisa. Primeiro, só poderíamos usar os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e teríamos de usar aqui, em vez do 2, passava a ser o 6 e de resto era tudo igual. Funcionava a matemática toda da mesma maneira. Não havia diferença rigorosamente nenhuma. Certo? Isto é a versão slide do que eu tinha acabado de falar. Ok? E se quiséssemos fazer o contrário, ok? Portanto, isto, neste momento nós já sabemos converter de binário para decimal. Correto? E agora, se quiséssemos fazer o contrário, quiséssemos converter um número de decimal para binário. Okay? Vamos escolher um número e vamos ver. Okay? Eu tenho um exemplo nos slides, depois para vocês acompanharem, podem usar podem, quando se virem os slides outra vez, venham lá o exemplo que eu tenho, mas eu aqui vou usar outro número, um qualquer. Alguém que diga aí o número? 73. Quanto? 75. 75. Ok. Temos o número 75. E então, o que é que agora podemos fazer com este número? Para converter para binário. É o número elevado que esteja próximo de 75. Ou seja, Ou é 64 ou é 128? exatamente. Queres o maior ou o menor? O teu raciocínio não está errado. Há maneiras mais simples de fazer a mesma coisa. Mas o teu raciocínio não está errado. É essa a ideia, não é? Nós vamos estar sempre aqui a tentar ver o que é que encaixa com o quê. Okay? Isto que eu vou mostrar-vos funciona com qualquer base, não apenas a binária. Então vamos agarrar no 75 e vamos dividir por 2. 75 é dividido por 2 dá 37,5, não é? Pronto. Então, mas vamos fazer aqui um bocadinho diferente. 37,5, então dá 37.
resto 1. Vocês lembram-se do resto na divisão? Lembram-se disso da primária? Ninguém se lembra disso da primária? Ok. Muito rapidamente. Divisão e resto. 75 a dividir por 2. Lembram-se disto? Okay? Em 7, quantas vezes cabem 2? 3. 3 vezes 2, 6. Quanto é que sobra? 1. 15. 1 cabe 2? Não. Então, em 15, quantas vezes acaba em 2? 7 vezes. 7 vezes 2, 14. Sobra quanto? 1. Como não temos mais dígitos, é 37, resto 1. Ok? Isto é o resto, chama-se o resto da divisão inteira. Em linguagens de programação, etc., muitas vezes chama-se isto a operação módulo. Resto, módulo é a mesma coisa. Okay? Essencialmente, isto quer dizer que 37 vezes 2 mais 1 é igual a 75. Ok? Portanto, se 75 a dividir por 2 dá 37, resto 1, então quer dizer que eu tenho aqui o meu primeiro dígito binário. Reparem uma coisa. O resto, qual é o valor máximo que o resto pode ter? Não. O resto, o número máximo que pode existir de resto é o número que nós dividimos menos 1. Porque se for igual ao número, ou maior que o número, então eu podia ter dividido mais uma vez. Okay? Portanto, se eu dividir por 7, o número do resto só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque se fosse 7 eu podia dividir e ficava com o resto 0. Estão a perceber? A ideia é sempre essa. Portanto, o resto, o módulo, tem de ser sempre, neste caso, só pode ser 0 ou 1. Portanto, 75, resto 1. Portanto, temos aqui o nosso primeiro dígito binário. Então agora vamos agarrar no que sobrou. 37, dividimos por 2. Ora, 37 a dividir por 2 dá 18. Resto 1. Correto? Alguém que vá corrigir nas contas que eu estou a fazer de cabeça. E é um mito quando dizem que os programadores têm de ser muito bons a fazer contas. Não é verdade. Eu sou péssimo. Ora bem, portanto, temos então aqui mais um dígito. Ok, então agora continuamos. 18 a dividir por 2. 9, resto 0. 9 a dividir por 2, 4, resto 1. 4 a dividir por 2, 2, resto 0. E 2 a dividir por 2 é 1, resto 0. Finalmente, 1 a dividir por 2 é igual a 0, não cabe lá nenhum, resto 1. E temos então aqui o nosso número. Agora isto terá certo? Vamos confirmar. Não é? Okay? Da mesma maneira como eu pus a 2 levantado a 0, 2 levantado, eu posso pôr isto como números decimais. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Isto é 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4, 2 levantado a 5, 2 levantado a 6. Portanto, se eu tenho 1, vou agora aqui somar. Portanto, tenho 1 mais 2 mais, aqui é 0 não, mais 8 mais 64. E isto é igual a... Estão a perceber aqui a lógica? Isto que vocês viram, esta coisa, eu depois vou falar mais sobre isto noutra aula,
Mas isto que nós acabamos aqui de fazer, esta estrutura, esta coisa metódica que nós acabamos de fazer, primeiro agarramos no número, dividimos por 2, agarramos um número e um resto. Então temos aqui o primeiro dígito, depois a seguir. Todo este método para fazer isto chama-se um algoritmo. Okay? Um algoritmo é um conjunto de passos que nós podemos tomar para chegar a um objetivo. Isto é o objetivo da programação. Encontrar algoritmos para fazer coisas. Eu dou aqui o exemplo nos slides do 13. Ok, eu acho que nós estamos bem de tempo. Querem fazer tentar fazer mais um exercíciozito? Sim? Então isso quer dizer que todos os números binários começam com... Desculpa? Quer dizer que todos os números em binário começam com... Não, são os números impares. Mas ainda bem que falaste disso. Nada como verificarmos isso na prática. E vamos escolher um número $220. Convertam este número para binário, por favor.
Não. Este. Hã? Não sei que as partes separadas começam com sim, tens de parar algo, mas repara, se um número de 16 bits, o que é que seria mais que é isso? Certo? Portanto, depende do que é o número de 16. Na teoria, para ter um número de 8 bytes, 2 bits, tem sempre 8 logaritmos, mas eles podem ser 0. A tendência é por essa ordem de vez, também todos os nossos números decimais começam por uma colocação 0. É a mesma coisa. Normalmente não vamos utilizar as coisas. Eu não sei de cor, porque eu estou ainda a fazer as contas. É entre 0 e 200. O 0 também conta como valor. É verdade, antes que eu me esqueça, não me deixem acabar a aula sem fazer as presenças. Convém. Me deixem ficar um bocadinho. Quem é que já conseguiu fazer? Esperar mais um minutinho. Mais um minutinho. Aí dividirias por 4. Ou seja, a ideia é sempre ter o resto é que te interessa. Ok? O resto vai ser sempre um número de 0 e o número sobre o qual se divide. O resto só vai ser 0 ou 1. No caso tem mais casas decimais ou outro. É mesmo o número que dá no resto. Três dividido por 2 igual a 1, o resto não. Mas tens de fazer o último passo. Eu fiz o passo só depois. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquilo que nós acabamos de dizer.
é 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2. Basicamente, só converti isso para decimal porque é mais rápido para fazer as contas. Então fica sempre. É sempre essa a sequência. Ok, seja É. era isto. Então deve estar certo. Bem, não fiz as contas. Ora bem, então, quem conseguiu? E quem não conseguiu, porquê? E eu não estou a perguntar isto para ser mau, estou a perguntar isto para perceber porque é que, qual é que foi a dificuldade. Alguém quer dizer? Sim, sim. A minha dificuldade foi que quando se começa a agrupar o impacto assim, só o excesso do valor do 55, segundo a conta, acho que 110 e 2, teria como 5 ser um resto de Tinha de ser o resto de 1, sim. Sim, sim. Ah, fizeste errado. Não, mas é isso. Ok, então, vamos agarrar aqui no 220. Portanto, começamos com 220 a dividir por 2, vou pôr aqui. Lá. 220 a dividir por 2 é 110, resto 0. Agora não vou escrever resto todas as vezes que sou preguiçoso. Portanto, temos 0. A seguir, próximo passo, 110 a dividir por 2 dá 55. Resto 0. Portanto, o segundo dígito também é 0. Ora bem, 55 a dividir por 2 já vai dar, ora 54 a dividir por 2 dá 25, 27. Não, 27. Resto 1. Portanto, 27 a dividir por 2 dá 13, resto 1. 13 dividir por 2 dá 6, resto 1. 6 dividido por 2 dá 3, resto 0. 3 dividido por 2 dá 1, resto 1. 1 a dividir por 2 dá 0, resto 1. Confirmando, novamente, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 121. Isto é sempre o dobro do anterior. É 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, por aí em diante. E portanto temos então aqui 4 mais 8 mais 16 mais 64 mais 128 e isto é igual a, ora bem, temos aqui 12 mais 16, 28 mais 64, 2, 1, 9 mais 128, 0, 1, 3, 12, vai 1, 220. Como eu vos disse, não sou bom a fazer contas de cabeça. Foi isto que vos deu? Espetáculo. Sim? Todos os números binários, eles vão começar tipo, da direita para a esquerda no número, porque sempre vai dar 22. Aqui? Isso. Sim. Sim, porquê? Porque isto é como, se vocês sabem aquela frase que o último sítio onde nós procuramos é onde encontramos aquilo que queremos. Vocês sabem porque é que isso acontece, não é? Porque depois para de se procurar. Aqui é um bocado o mesmo. Quando nós encontramos aquele último número, não é? Quando isto fica 0, normalmente já, se isto não fosse dar resto 1, aqui, nós já tínhamos parado aqui atrás. Ou seja, basicamente todos os números binários têm de começar por 1, a não ser que nós especifiquemos quantos bits é que o número tem. Se eu disser, neste caso, temos aqui 8 dígitos, correto? Mas se eu dissesse, isto é um número binário de 16 bits, queria dizer que agora eu tinha aqui mais 8 zeros. É válida a mesma, é exatamente igual. É a mesma coisa, quando nós temos um número 220, isto é igual a dizer, este número e este número é igual, não é? Nós simplesmente não contamos os zeros à esquerda. Não interessam, não são significativos. Ok? Dúvidas? Good.
Então. Já percebi. Ok. Este slide não devia estar aqui. Devia ter sido antes. Pronto, quando eu falei nas definições, falámos no que era um bit e o que era um byte. Pronto, existem mais unidades. Ok? Só que elas funcionam de forma um bocadinho diferente às quantidades que nós estamos habituados. Quando nós temos uma grama, ou 1 grama, e 1 quilograma, 1 quilograma são quantas gramas? 1000. Mas isso faz sentido em sistemas decimais. Em sistemas binários, não. Ok? Portanto, o que é que acontece em sistemas binários? Quando nós falamos em kilobyte, é perto, mas não é exatamente igual. Não são 1000 bytes. São 2 levantado a 10 bytes. Ok? Que são 1024 bytes. É uma diferença pequena, mas é surpreendentemente mais útil para quem está a trabalhar em computação. Porque nós normalmente depois dividimos por 8. Temos os bits, etc. Reparar também que na linguagem, isto é um truque velho que os fabricantes de processadores gostam de usar, há uma diferença entre kilobyte e kilobit. Okay? Quando se fala em velocidades de comunicação, por exemplo, na rede que vocês têm em casa, e se diz que vocês têm uma rede de 100 megas, não é megabytes, é megabits. Ok? Ou seja, 1 kilobyte são 1024 bytes, mas 1 kilobit são 1000 bits de facto. Porque normalmente nós não fazemos contas aos bits. Mas em telecomunicações, normalmente o que está, a unidade de medida é o bit. E portanto, quando vos dizem 100 megas, estão a falar de 100 megabytes. 100 megabits, que é 8 vezes mais pequeno que 1 megabyte. Ok? Depois, temos 1 megabyte, 1 milhão de bytes, mais precisamente, 2 levantado a 20 bytes. E por aí em diante, 1 gigabyte, 1 milhão de bytes, 2 levantado a 30. Terabyte, 1 milhão de bytes, 2 levantado a 40. Pronto. E a seguir temos, por exemplo, acho que a seguir vem o iotabyte, se não estou em erro, 2 levantado a 50. E eventualmente chegamos ao Googleplex, que é o que dá origem ao nome do Google. Um Googleplex são 2 levantado a 100. Ok? Ora bem, vamos continuar e falar de outra base, outro sistema numérico. Ok? Hexadecimal. Esta é a base 16. Ok, base 16. Quais são os dígitos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a seguir A, B, C, D, E, F. Okay? Como eu vos disse, os símbolos em si não são importantes. Interessa é o valor que eles têm. Ok? Portanto, para que é que nós usamos o hexadecimal? Porque é mais fácil agrupar. 4 bits é um dígito hexadecimal. Enquanto 4 bits é um dígito decimal, mas sobram 2. Aliás, desculpa. Pode ser 1 ou 2 dígitos decimal. Porque 4 bits é um número de 0 a 15. Ou seja, eu para representar em decimal preciso usar 1 ou 2 dígitos. Às vezes dá jeito de ser mais consistente. Daqui, 1 byte podem ser 3 dígitos em decimal, mas são de certeza 2 dígitos em hexadecimal. 255 em binário é 1 e em hexadecimal é FF. É uma representação compacta e por isso muito usada. Ok? Normalmente, quando queremos indicar que um número é um número decimal, hexadecimal, não é? Porque é difícil para nós, se virmos assim, 123.
Pode ser um número decimal, mas também podia ser um número hexadecimal, não temos maneira de saber. Como é que se identifica? Normalmente começam por 0x. Da mesma forma, eu podia olhar aqui para este número, 101, e não saber se é um número decimal ou se é um número binário. Para identificar, eu posso começar com 0b. Não me pergunta porque tem o 0, é a questão histórica. Ok? Ok. E isto, a conversão faz exatamente da mesma maneira. Ok? Vamos imaginar que temos este número. Vamos converter de hexadecimal para decimal. Portanto, temos aqui C1, 3, 6, 1. Ok? Da mesma forma, vocês, como é que nós fizemos para os binários? Este primeiro dígito vale quanto? Hã? 1. Vamos pôr 1. E o segundo dígito? Hã? Vale? Não. Não, porque isso era o que vocês estão a falar. Era na base 2. Isto era 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4. Mas nós estamos em base 16, hexadecimal. Portanto, é 16. 16 levantado a 0, 16 levantado a 1, 16 levantado a 2, 16 levantado a 3, 16 levantado a 4. Ok? Portanto, se eu quero converter este número, vou novamente agarrar aqui no primeiro dígito, 1 vezes 16 levantado a 0, mais 6 vezes 16 levantado a 1, mais 3 vezes 16 levantado a 2, mais 1 vezes 16 levantado a 3, mais, agora C, 12. 12 vezes 16 levantado a 4. Quando eu faço esta conta, obtenho o valor... Não sei, vou passar o slide e ver. Ok? Como vocês veem, eles valem muito, cada um deles, a certa altura. E portanto vale 791.393. Quero só fazer esta conta. Sim? Está bem. Estou a deixar o teu nome. Estiveste na aula quase toda. Espera aí. Hã? Tá bem, tá bem. Ok. Sim? Sim. Porque reparem, os dígitos eram então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. A, B, C, D, E, F. Portanto, o A corresponde a 10, o B corresponde a 11, o C corresponde a 12, 13, 14 e 15. Tá? Ok. E agora vamos converter de decimal para hexadecimal. É exatamente a mesma coisa que o binário. Ok? Portanto, se eu tenho aquele número que eu escolhi de forma completamente arbitrária, 51.966, ok?
Okay? Primeira coisa que eu faço é agarrar em 51.966 e dividir por quanto? Por 16. Ora, eu já não lembro o que isto dá, mas já carrego ali para a frente, já vem. Mas eu lembro que o resto é 14. Lembram disso? Espetacular. 3.200, portanto aqui é 3.247. Resto 14. Ora, 14 é a letra E. A seguir é fazer a mesma coisa. 32,47 dividido por 16. Então isto dá... Não sei, mas dá resto 15. Portanto, 202, resto 15. E o 15 é a letra F. Continuamos, 202 a dividir por 16. Deve dar para aí 14. Resto 14. Não. Não, resto 10. Está certo? Vamos ver se está certo. 12. Resto 10. Ok? É um. Portanto, é um A. Finalmente, 12 dividido por 16. Como fazíamos sempre quando acabávamos o binário. Isto vai dar 0, resto 12. E o 12 é C. Ou achavam que eu estava a adivinhar os números, os restos por uma excelente memória? Café, claro. Ok? Mas reparem, é exatamente o mesmo método sempre. A partir do momento em que nós sabemos a base, nós conseguimos converter de qualquer número para decimal e de decimal para qualquer número. Se quisermos converter para outra base, tipo por exemplo de hexadecimal para binário, dá um pouco mais de trabalho. Mas não muito. Porquê que não dá muito trabalho, por exemplo, para converter de hexadecimal para binário? Se eu quisesse converter disto para binário, reparem, como eles são multiplicáveis, divisíveis, 16 é divisível por 2. Eu sei que isto, cada um destes dígitos, vão ser 4 bytes, 4 bits. Ora, como eu sei a tabela. Ora bem, portanto isto é 000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0110, 0111, 100, basicamente, isto é a conversão literal dos números de 0 a 15 para binário. E então, se eu quisesse agora chegar aqui, ora o C é 1100, o A é 1010, o F 1111 e o E 1110. Portanto, este é um dos motivos pelos quais nós usamos bastante hexadecimal. Conseguimos converter diretamente a hexadecimal para binário simplesmente com aquela tabela. Podemos ir a algarismo a algarismo, coisa que não podemos fazer com o decimal. Porquê? 16 não é divisível por 10.
Ok? Ora bem, vamos só aqui falar mais duas coisitas. Ainda existe mais uma base que às vezes é usada. Verdadeiramente esta já não é praticamente usada. Já foi, em tempos, que era a base 8. Eu já não me lembro da última vez que eu vi a base 8 a ser usada. Mas, só por curiosidade, é essencialmente a mesma coisa. Base 8, chamada octal, tem 8 dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, da mesma forma como 4 dígitos binários é um dígito hexadecimal, 3 dígitos binários é um dígito octal. Por isso é que se usava. Ok? Há muitos milhares de anos atrás, isto ainda é antes do meu tempo, portanto, that's how old it is, havia máquinas de 12 bits, 18 bits, 36 bits. Okay? Quando ainda no princípio da computação, quando ainda toda a gente estava um bocado a tentar descobrir o que era melhor. Porquê que assentámos no 8? Vou-vos ser honesto, não sei. E desconfio que ninguém sabe. Ficou, entretanto, perdido. Provavelmente teve a ver com motivos comerciais. Ou seja, os computadores, houve algum computador de 8 bits que começou a ser o mais vendido e a partir daí a entropia resolveu o resto. Portanto, o que eu saiba já não existem este tipo de máquinas. Estes números octais são normalmente indicados porque começam com um 0 à esquerda. Sim, não ajuda muito. Ou seja, não é tipo 0x ou 0b, não, é 0. E um gajo tende a adivinhar que o número é octal. Okay? A lógica é a mesma das outras bases. Vamos falar da última base, porque esta base vocês conhecem. Nunca tinham pensado nisso como uma base. Mas vocês conhecem e vocês usam. A base sexagesimal. Isto é a base de quê? Alguém tem alguma ideia? 60. Isto é base 60. E vocês perguntarão, base 60? Nós usamos base 60? Sim. No quê? Nas horas. Ok? Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Ok? Quais é que são os algarismos desta base? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, 33, 34, por aí em diante, até chegamos ao 59. Ou seja, se pensarmos nas horas, cada número das horas, hora é um dígito, que por acaso nós combinamos com 2 números, porque é mais fácil de ler. Para nós, mentalmente. Mas na verdade aquilo é um algarismo, porque quando chega ao 59 volta para o 0. E o outro número aumenta. Correto? Aquilo é uma base. Fun fact. Isto vem dos Sumérios, em 3000 a.C. Portanto, se os Sumérios em 3000 a.C. sabiam usar a base 60, eu acho que vocês têm a obrigação de saber usar a hexadecimal e octal e binário. Ok? E 60 é um número ótimo. Eles descobriram isto. Eu nunca teria pensado nisso nem em 10.000 anos, mas 60 é giro porque é um número que é divisível por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 e 60. Não há assim muitos números que sejam divisíveis por tantos números. É por isso que para nós é fácil usar isto para o tempo. Porque podemos dividir uma hora em 5 bocados de 12 minutos. Ou podemos dividir uma hora em 6 bocados de 10 minutos. E bate sempre tudo certo. É uma coisa fabulosa, mas eu sei que fico um bocadinho mais entusiasmado que as pessoas normais sobre estas coisas. Ok? E a aula por hoje está terminada. Já vou fazer a chamada, calma. Na sexta-feira vocês têm aula com a professora Ana. Prática. Em princípio, a não ser que alguma coisa corra mal, vou lançar o primeiro exercício semanal, que é para fazerem na aula. Ok? Exercício de avaliação, sim. Em princípio é um exercício feito no Moodle. Ok? Pronto. Então... O senhor já mostrou esses slides no Moodle, tá? acho que sim. Acho que já lá estão.
Se não estão lá, vão estar daqui uns minutos. Ora bem, isto vai demorar um bocadinho, mas assim eu também vou aprendendo os vossos nomes. Portanto, Afonso Sobrantes. Aí.